Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai maravilhoso, Deus, nós te agradecemos por buscar o Senhor todos os dias, o Senhor ministrar em nossos corações, o Senhor ministrar em nossas mentes, o Senhor nos guiar, nos conduzir nessa vida, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos e não o que nós queremos. Meu Pai, nos livra desse sentimento de, diante das lutas, diante das dificuldades, pensar conosco. Pai, tira do nosso coração isso. Nos ensina todos os dias a te buscar. Nos ensina todos os dias a nos enchermos do teu Santo Espírito, da tua glória. Nos ensina todos os dias, meu Pai, a ser guiados pela tua voz, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra que ministra em nossos corações e na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, como é que nós podemos ouvir tua voz se nós passamos o dia inteiro ouvindo vozes que não são a tua? Como é que nós podemos, meu Pai, se o nosso posicionamento o dia inteiro é afastado do Senhor? É impossível nós sermos guiados por Ti, Senhor, enquanto a nossa vida está sendo consagrada aos nossos interesses ou ao interesse de outras pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos nos dispor para viver coisas carnais, humanas, para viver coisas que nós podemos fazer na nossa força. Nós queremos a tua disposição, Senhor. Nós queremos, meu Pai, a tua disposição, que o Senhor coloque em nós a força necessária, o poder necessário, a direção, as palavras, que o Senhor coloque em nós, meu Pai, aquilo que realmente está escrito no teu livro a nosso respeito, aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, nos limpa, nos santifica, Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter uma vida melhor a cada dia. Nos ensina a semear sementes todos os dias, a regar essas sementes, meu Pai, todos os dias, para que nós possamos colher do Senhor frutos do que nós estamos semeando. Tira do nosso coração e da nossa mente essa infantilidade de achar que nós vamos viver algo se a gente não está semeando. Essa ilusão que o mundo prega, essa mentira do inferno que o mundo prega, de que a nossa vida vai ser melhor, sendo que a gente ainda não semeia, sendo que a gente não faz nada antes para que ela seja melhor, sem que haja um posicionamento da nossa parte. Eles sabem que para viver alguma coisa eles precisam fazer algo, mas quando se trata das tuas coisas espirituais, das coisas do Senhor, eles são enganados pelo diabo, dizendo que não precisa fazer nada, que o Senhor é bonzinho, que o Senhor é amor, que o Senhor é um Deus que faz tudo o que eles querem e eles não precisam fazer nada. Meu Pai, até quando a tua igreja vai acreditar nessa mentira, nessa ilusão? Eles vivem o ano inteiro fazendo o que eles querem. Eles vivem o ano inteiro sendo guiados pela vontade deles. Eles falam, se posicionam, subjugam o povo.
Eles colocam o povo debaixo da autoridade deles para fazer aquilo que agrada a eles. E depois vem com a cara lavada diante do Senhor para que o Senhor faça aquilo que eles querem. Meu Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento desse povo, abre o entendimento desses líderes, para que eles possam entender que eles não vão colher, meu Pai, nada do Senhor, a não ser que eles semeiem o que o Senhor quer semear. Que eles recebam a semente do Senhor para plantar. Porque se eles semeiam a semente deles ou dos outros, eles vão colher isso. Meu Pai, nos ensina a buscar essas sementes no Senhor. Nos ensina todos os dias, meu Pai, a buscar a água que vem do Senhor para regar essas sementes. Nos ensina todos os dias a nos abrir para que o solo do nosso coração e da nossa mente se torne um solo fértil, se torne um solo santo, limpo, para que quando a tua semente entrar, a água que o Senhor mandar, dê frutos, meu Pai do Senhor. Porque de nada adianta, Senhor, nós recebemos a tua semente, nós recebemos a água que rega, o sol, os nutrientes, mas o nosso coração, a nossa mente não está limpa. Está cheia de malignidades, está cheia de pensamentos vazios. Essas sementes não vão dar frutos. Essas sementes não vão dar frutos, na verdade, os frutos que o Senhor deseja. Por isso, meu Pai, tira essa mentalidade nossa de achar que nós podemos habitar com coisas que não são tuas, de permitir que entre em nossa vida coisas que não são tuas, de permitir ao nosso lado coisas que não são tuas, que não procedem do Senhor, e ficarmos parados diante destas coisas e que nada vai acontecer. De acharmos na nossa mente e no nosso coração que o mal pode conviver com as coisas boas, que nada vai acontecer. Que aqueles que são malignos, que são idólatras, que são adoradores de deuses criados, que não te buscam, que não te adoram, que se nós deixarmos eles continuar mentindo, enganando e ludibriando as pessoas, que nada vai acontecer conosco. Tira essa mentalidade, meu Pai, demoníaca de nós. O Senhor nos chamou para nós travarmos a guerra, para nós perseguirmos os inimigos do Senhor, para nós perseguirmos demônios, espíritos imundos, que querem ensinar as pessoas a praticarem coisas malignas, coisas demoníacas. Porque somente perseguindo eles e expulsando eles de perto de nós, cheios da tua glória em nossa vida, é que nós conseguiremos fazer o teu reino avançar e o mal recuar, as portas do inferno recuar. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando a tua igreja vai pregar um evangelho de cura, de libertação, de prosperidade? E vai alimentar o inferno, porque as pessoas que frequentam os cultos deles são curadas, porque a tua palavra não volta vazia. Elas são libertas, porque a tua palavra não volta vazia. Elas prosperam, porque a tua palavra não volta vazia. Mas eles voltam vazios. Eles saem das igrejas vazios, cheios da tua bênção. E o diabo usa isso como recurso para fazer o reino dele prosperar. Para que estas mesmas pessoas vazias, porém com a tua bênção, usem essas coisas para patrocinar a política das trevas, para patrocinar coisas de demônios, práticas de demônios, pensamentos de demônios, para patrocinar através de redes sociais, através de vídeos, através da televisão, através de novelas, através de filmes, patrocinar coisas demoníacas na mente das pessoas, nos olhos das pessoas e nos ouvidos das pessoas. Eles pagam, meu Pai, para as pessoas ficarem assistindo às coisas que eles pregam. Eles pagam, meu Pai, para as pessoas venderem suas vidas para eles para poder ensinar as práticas dos demônios.
E as pessoas, porque não estão cheias do teu Santo Espírito, não estão cheias da tua palavra, não buscam o Senhor todos os dias, são seduzidas e mal sabem que estão caminhando para uma vida de tormento eterno, de destruição. Meu Pai, a sua palavra diz que haverão aquelas pessoas que vão ser destruídas, que vão receber a marca do anticristo, da besta. Nós sabemos que vai ter pessoas que vão preferir servir as trevas, vão preferir entregar as suas vidas o dia inteiro para as trevas. Mas nós sabemos também que existem pessoas na terra que não querem isso. Pessoas que te amam, pessoas que querem ser conduzidas pelo teu Espírito Santo e estão sendo enganadas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos mostra quem são essas. Nos mostram, meu Pai. Traz até nós. Abre os nossos olhos para enxergar e nós possamos ajudar elas. E nós possamos converter elas. E nós possamos ensinar o caminho do Senhor que é santo. O caminho do Senhor que purifica, que limpa a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos, nos dá autoridade para perseguir os inimigos do Senhor, para destruir os inimigos do Senhor. E se debaixo da tua palavra tiver que matar os inimigos do Senhor. Mas tudo debaixo da tua direção, debaixo do que o Senhor quer. Porque assim como Saul, meu Pai, que o Senhor disse que havia rejeitado a ele, porque ele não queria se posicionar diante do Senhor. Assim como Saul, meu Pai, assim como Saul, existem pessoas que elas fingem que estão te buscando, elas fingem que querem verdadeiramente a tua presença. E elas precisam ser destruídas. Elas precisam ser tiradas dos seus cargos, das suas posições. Elas precisam ser eliminadas, meu Pai, porque para elas já não tem mais solução. As pessoas que estão impedindo o teu reino de avançar, Senhor. Entra, meu Pai, nestas causas. Vem, meu Pai, com teu poder. Nós não temos autoridade para discernir os corações das pessoas. Nós não temos autoridade para discernir os pensamentos das pessoas. Nós não sabemos quem são as pessoas que verdadeiramente te amam e te adoram. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda. Por isso nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Haja no Brasil. Haja nesse bairro que eu vivo. Haja nas casas aqui da região, meu Pai. Se há pessoas que o Senhor identificou que verdadeiramente precisam ser eliminadas, precisam ser tiradas do bairro, precisam até mesmo ser mortas, meu Pai. Faça, Senhor. Faça. Faça segundo a tua vontade. Porque nós precisamos que o teu reino avance. Nós precisamos que a tua palavra alcance o maior número de pessoas. Pessoas que estão sendo enganadas e precisam dessa palavra. Precisam, meu Pai, ouvir tua voz. Precisam ser libertas desses demônios, desses deuses que não existem. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda a desmascarar estas religiões que enganam as pessoas, que faz as pessoas buscarem cultos, que faz as pessoas buscarem, meu Pai, religiões, que faz as pessoas criarem deuses, carregarem deuses com elas, que engana as pessoas dizendo que o Deus delas está aqui, que o Deus dela está ali, o Deus dela está acolá, que o Deus dela está em qualquer lugar, menos está perto dela. Que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está próximo dela. E eles enganam e iludem essas pessoas, meu Pai, fazendo elas acreditarem que o Deus deles é verdadeiro porque oferecem coisas para eles, oferecem dinheiro, oferecem emprego, oferecem comida, oferecem saúde que não existe, planos, oferecem uma cura que não existe através de médicos. Oferece uma prosperidade que não existe porque rouba a vida das pessoas, leva elas a praticarem coisas demoníacas. Em troca dessas coisas, esses deuses criados, meu Pai, que destrói a alma das pessoas,
que destrói os pensamentos e os sentimentos na vida das pessoas, que destrói as famílias. É estes deuses, meu Pai, que nós queremos autoridade para derrubar, para destruir, para expulsar em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, essa autoridade para que o teu reino seja propagado nesta terra, o teu reino venha logo sobre nós. Nós não aguentamos mais, meu Pai, a terra do jeito que está. Nós não aguentamos mais, o Brasil está se tornando um Brasil, meu Pai, de corruptos, de demônios, de espíritos demoníacos, onde práticas de demônios estão entrando, meu Pai. Levanta a tua igreja para expulsar esses demônios. Nós queremos mandar eles para o país que eles querem viver. O que eles querem fazer aqui nesse país, meu Pai, nós queremos mandar eles para esses países, para eles viverem lá. Nos ajuda, nos dá autoridade para expulsar eles. Nos dá, Senhor. Em o nome santo de Jesus. Em o nome santo de Jesus. É debaixo da tua presença, Senhor. Debaixo da tua presença que nós queremos entrar no lugar que o Senhor quer para a nossa vida. Entrar na nossa terra, na nossa Canaã. E permanecer na nossa terra praticando as coisas que o Senhor nos manda. Coisas que são santas. Coisas que são debaixo da tua palavra. E os demônios terão que bater em retirada por causa da presença do Senhor em nossa vida. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. Dia 19, política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27. E diz lá assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Disse Davi a Aques: Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aques. E perguntando Aques: Contra quem deste hoje? Davi respondia: Contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Amém? Vamos meditar? Vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 27 já começa com uma frase muito importante que nós devemos estar sempre atentos em nós mesmos. Aqui começa assim: disse, porém, Davi consigo mesmo, né? Então, Davi, ele começou a ter pensamentos segundo a sua ótica, segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele realmente achava que deveria fazer. Então ele disse consigo mesmo. Isto é, Davi havia recebido de Deus uma comissão para ser rei, para ser guiado pelo Deus Criador,
para receber a direção de Deus Criador. Mas as lutas, as dificuldades, as situações que começaram a acontecer na vida de Davi, por conta de ele começar a deixar-se guiar pelos seus próprios caminhos, né? Ele mesmo criou o seu próprio reinado, segundo a ótica dele. Então Davi chegou a um ponto aqui de até mesmo começar a achar as coisas que deveriam achar, a fazer o que ele achava que deveria fazer e assim por diante. E o que eu quero deixar claro para você com isso? É que se você começar a verdadeiramente não levar a sério a Deus, você começa a ir por esse caminho. Você começa a achar que a sua conduta, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, aquilo que você acha que deve ser feito, é o melhor caminho para a tua vida. Por quê? Porque você não está se aconselhando com quem verdadeiramente quer te conduzir para onde ele quer. Você não quer se colocar debaixo da vontade de Deus. Você insiste em querer ter uma solução sem buscar essa solução na fonte. A política do Criador é simples. A política do Criador é se sujeite a Ele e deixe Ele conduzir os teus caminhos. Deixe Ele te guiar. Deixe Ele te levar para onde Ele quer te levar. Porque quando você chegar lá, você vai ver que é o melhor lugar que Deus tem para a tua vida. Mas se você não quer seguir a política do Criador, você vai acabar vivendo na tua vida coisas que não são de Deus. Não adianta você querer optar, ser meio crente. Ah, não, eu sou meio servo de Deus. Eu sirvo só em algumas coisas e nas outras não. Você vai ter áreas que vão realmente ser guiadas por Deus, mas vai ter outras áreas que não vão ser guiadas por Deus. E vai entrar em conflito dentro de você, porque vai chegar um momento em que Deus vai te pedir coisas em que a tua área que não está na mão de Deus não vai concordar. E vai ter momentos que a área que não está na mão de Deus vai pedir para você fazer coisas que as coisas de Deus vão entrar em contradição. Por isso a necessidade de você se entregar para o Senhor de todo o teu coração. Deus não pede para você dar só um pouquinho do teu coração, só um pouquinho da tua vida, só um pouquinho dos teus pensamentos. Quando sobrar um tempo, quem sabe você vai e entrega para Deus. Não, Deus quer tudo, Ele quer você por inteiro, porque senão Ele não consegue fazer o que Ele quer fazer na tua vida. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que enquanto ele tiver controle, que seja por uma pequena área na tua vida, ele consegue fazer um estrago. Você já percebeu que para a gente construir algo, para a gente edificar algo, para a gente fazer com que algo realmente funcione de uma maneira bendita, dá muito trabalho? São dias, são jejuns, são orações, são madrugadas, são leituras da palavra, são meditações, são pregações, são várias ações que você tem que fazer para você conseguir edificar em tua vida um alicerce sólido para poder permanecer na presença de Deus, para poder viver as bênçãos de Deus. Mas você já notou que para ruir isso daí, para destruir todo esse trabalho que você tem, basta uma pequena coisa? Uma pequena atitude pode destruir tudo na tua vida? E você viver uma vida aquém do que Deus tem para você. Então, esse negócio de você pensar consigo mesmo, você ficar achando o que deve ser feito, você ficar dizendo o que deve ser feito para você mesmo, você está colocando uma política sua sobre a sua vida. Você está colocando o seu próprio reino na tua vida. E se você coloca o seu próprio reino na tua vida, a sua própria política na sua vida, você vai ter que derrubar o gigante e fazer o impossível quando ele vier. Você está entendendo? Quando você quer governar a sua vida, seja em qualquer área, quando o gigante se levantar nessa área, você vai ter que se virar. Você vai ter que resolver. E Deus não vai agir. Mas quando você decide que Deus deve reinar a sua vida, Deus deve governar na sua vida, e você não deve pensar consigo mesmo, mas deve buscar em Deus a resposta, quando vier esse gigante, o próprio Deus vai guerrear as suas guerras. Basta você abrir tua boca, Senhor, faz algo. Simples assim. Senhor, me ajuda.
Senhor, entra nessa guerra. É muito simples o reino de Deus, dá trabalho, exige postura, exige mudança de hábitos, exige uma disciplina da sua parte. Mas quando chegar o momento em que você clamar ao Senhor e pedir para Ele algo, você vai entender a diferença. A diferença de você ter pensado consigo mesmo e pensado com o Criador na sua vida. Olha o que veio de pensamento maligno no coração de Davi. Ele era servo de Deus, segundo o coração de Deus. Segundo a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, mas também habitava em Davi um homem carnal, uma pessoa que sem o Criador faz coisas que não agradam a Deus, assim como nós. Não ache que você vai ser santo ou vai fazer a vontade de Deus longe dele. Você nunca vai conseguir. Sem conhecer a política de Deus, você nunca vai conseguir praticar a política do Criador. Olha o que Davi pensou aqui no coração dele. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, depois que Deus deu livramento para eles de várias coisas. Mesmo ele não consultando a Deus, mesmo ele não buscando a direção em Deus, mesmo ele não fazendo o que Deus queria que ele fizesse, ele ficou com esses pensamentos de que poderia morrer na mão de Saul e Deus tendo dado livramento para ele várias vezes. Isto por quê? Porque a natureza terrena dele estava mais forte na vida dele. Ele tinha fortalecido o homem natural dele. Ele tinha se esquecido daquele Davi que havia matado um urso, que havia matado um leão, que havia vivido maravilhas com Deus, que havia derrubado um gigante, que havia derrotado o exército dos filisteus. Aí ele pensou, nada há, pois, melhor para mim do que fugir para onde? Para a terra dos inimigos. A terra daqueles que outrora ele lutava contra. Por que que Davi começou a buscar refúgio nos inimigos? Por que que Davi achou que o melhor caminho para ele era fugir para as pessoas que antes ele lutava contra elas? Porque Davi achava que a guerra dele era contra pessoas. Davi achava que os inimigos dele era o povo filisteu. Era o povo que não conhecia Deus. Davi não tinha discernimento espiritual que nós podemos ter hoje. É isso mesmo. As suas guerras não são contra as pessoas, são contra as práticas das pessoas, são contra as formas de que as pessoas vivem. A sua guerra é contra as pessoas, pelo que elas vivem, pelo que elas pensam, pela forma que elas vivem. Então, quando você começar a entender isso, que você tem que estar em guerra em todos os lugares que você está, atento, vigiando e orando, prestando atenção nas palavras das pessoas, prestando atenção nas atitudes das pessoas, prestando atenção em tudo aquilo que as pessoas fazem que fere os princípios de Deus, e você não se contaminar, mas antes evangelizar, falar do reino de Deus, começar a mostrar que as coisas de Deus, você sendo um testemunho para essas pessoas, mostrando que as coisas de Deus estão na tua vida e fazem parte da tua vida, você está perseguindo e destruindo esses inimigos. Você vai estar travando uma guerra espiritual. As pessoas hoje que praticam coisas que ferem os princípios de Deus estão debaixo de demônios, estão debaixo de espíritos imundos que sussurram nos ouvidos delas dizendo que não tem problema viver desse jeito, que não tem nada demais. Eu não sou ruim, eu não faço mal para os outros, eu até ajudo algumas pessoas. E aí os demônios falam, é verdade, você não precisa abandonar isso daí que você está fazendo, porque você já faz isso daqui. E eles acreditam. Espiritualmente, existem demônios agindo por trás da vida dessas pessoas. Então, se você não perseguir esses demônios, se você não fazer com que a palavra de Deus e as coisas de Deus possam participar da tua vida de uma maneira realmente firme, bem alicerçada, você se corrompe com esses demônios. Você passa a ser perseguido por eles. Você foge da presença de Deus. Você foge das coisas santas de Deus. Você leva uma vida
que não é verdadeiramente enxertada na videira que é Jesus Cristo. Por isso você precisa entender que não adianta fugir dos teus inimigos, porque eles não são humanos. Os teus inimigos não são humanos. Os teus inimigos são espíritos demoníacos. E eles se manifestam em qualquer pessoa que não tenha Deus. E até mesmo aquelas que dizem que têm a Deus. Se você, a título de exemplo, estiver em um lugar e você começar a ser afrontado, começarem a se levantar contra você, começarem a praticar coisas, e você sair desse lugar por causa disso e for para outro lugar, esse demônio sai da vida dessas pessoas e se manifesta na vida das pessoas que estão lá, para onde você foi. Por quê? Porque o diabo quer você. O diabo quer tua vida. Ele quer te destruir, roubar e matar. Então você precisa se posicionar contra esses demônios, contra esses espíritos, contra essas ações que são contra a vontade de Deus, a ponto de a tua personalidade refletir a personalidade de Deus. E a glória de Deus, se você está tão cheio da glória de Deus, que as pessoas não vão conseguir chegar perto de você com esses demônios. Elas vão se sentir mal, elas vão se sentir fracas, elas vão se sentir derrotadas. Porque o Espírito Santo de Deus vai estar na tua vida te enchendo tanto que elas vão começar a se sentir incomodadas, vão se sentir perseguidas. E elas terão que bater em retirada por causa que o demônio sai. Aí duas coisas podem acontecer. Essas pessoas se convertem, aceitam a Jesus, aceitam a palavra de Deus, começam a servir ao Senhor porque você perseguiu esses inimigos que estavam na vida dela, e ela começa então a entender que é melhor viver debaixo do Espírito Santo de Deus. Ou então ela não aguenta quando o demônio sai e vai atrás do demônio de novo. Porque tem pessoas que gostam do espírito demoníaco. Tem pessoas que não conseguem abrir mão das práticas que o inimigo manda ela praticar. Elas até gostam, elas sentem prazer e acreditam porque o diabo diz para ela que aquilo ali é que está fazendo ela ter algum resultado. Você acredita nisso? O próprio diabo fala para a pessoa que se ela fizer aquelas práticas, se ela agir daquele jeito, aquilo é que está trazendo vitória para ela. E ela acredita. Ela acredita que indo para a terra do inimigo, praticando as coisas do inimigo, vivendo como inimigo, ela está atraindo para ela vitórias. Enquanto a alma dela e a vida dela está sendo destruída. Aí olha só o que Davi fez, ele dispôs-se, né, com 600 homens que com ele estavam e foi para essa terra lá de Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Ele começou a habitar lá, tanto eles como seus servos, com a família dele, inclusive as esposas que ele tinha. E aí Saul descobriu e aconteceu aquilo que ele queria. Saul descobriu que ele não estava mais lá, então ele falou e desistiu. Por quê? Porque Saul tinha um espírito demoníaco nele que fazia o quê? Ele perseguir quem queria servir a Deus. Ele perseguir quem pregava as coisas de Deus. Saul tinha esse demônio na vida dele. Esse demônio que fazia com que ele queria destruir as pessoas que queriam buscar a Deus e fazer a vontade de Deus na íntegra. Porém, quando Davi foi para a terra dos inimigos, a terra de pessoas que eram inimigos mesmo, que praticavam coisas contra a vontade de Deus, Saul parou de ir atrás. Você viu como é que o diabo age? Agora que ele devia ir atrás e falar, não, eu vou destruir os filisteus, para ver se eu pego Davi. Porque eles são inimigos, eles não servem a Deus. Eu vou atrás. Não, ele desistiu de perseguir. Enquanto Davi estava buscando a Deus, querendo ajudar ele, querendo fazer o reino dele prosperar, ele enxergava como inimigo. Quando Davi foi para o inimigo, Saul desistiu. Aí Davi começou então a procurar fazer com que o rei de Gate começasse a gostar dele e começasse a tratar ele bem. É evidente que a pessoa não vai tratar mal. Está vendo que uma pessoa que matou um gigante, que era conhecido como alguém que realmente realizou várias proezas, ele vai falar, vou ter do meu lado alguém que servia antes a Deus, agora quer servir a mim? Claro que eu vou querer. E aí Davi pegou e não quis morar lá na terra real, lá, na cidade real dele. Mas antes quis ir para uma cidade chamada Ziklag.
Agora preste atenção no que eu vou te falar, porque mais para frente você vai entender o que eu estou falando. Se a conduta de Davi fosse guiada pelo Espírito Santo de Deus e não por que ele pensou consigo mesmo e começou a agir, Davi não ia viver uma situação que ele vai viver mais para frente, que nós vamos ver. Nós vamos estudar mais para frente e meditar nisso. Mas por enquanto vamos nos ater aqui. Aí Davi foi para essa cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. Ele conseguiu pegar essa cidade para o povo de Judá. E é interessante aqui, conforme nós podemos ver, que todo esse tempo, que foi 1 ano e 4 meses que Davi viveu lá na terra e permaneceu na terra dos filisteus, ele subia contra o seu próprio povo. Ele lutava contra aqueles que eram, é claro, de que não eram do povo dele, que é os Jesuritas, Jersitas, Amalequitas, conforme diz aqui, né? Os moradores da terra de Telã, que era na direção de Sur ali, até a terra de Egito, do Egito e assim por diante. Mas também, conforme você pode ver, ó, olha o que ele fazia, ele não deixava com vida homem e mulher, ovelhas, ele levava, né, pegava para ele bois, jumentos, camelos, ou camelos, vestes, voltava e vinha de Acre e assim por diante. E olha o que ele pensava dentro dele. Ele pensava que se ele deixasse alguém vivo, essa pessoa poderia realmente até mesmo voltar e denunciar ele. Olha, quem atacou nós foi Davi. O próprio Davi quem atacou nós. Então, olha os pensamentos dele. Ele começou a andar por um caminho contrário à vontade de Deus. Ele começou a andar por um caminho em que realmente a direção dele, o que ele estava fazendo, não tinha a presença do Espírito Santo de Deus, não tinha a mão de Deus conduzindo ele. E pode ter certeza de uma coisa: se você não se posicionar diante de Deus, você vai fazer coisas na tua vida achando que é Deus que está te guiando. Porque o pior crente é aquele que acha que é crente, mas não se posiciona como. Ele faz o que ele quer, ele anda como quer, ele pensa o que quer e ele acha que está fazendo o que Deus quer. Por quê? Porque alguém diz para ele o que tem que fazer. Alguém fica falando para ele como ele tem que agir e ele acredita nessa pessoa que diz que está buscando a Deus, com certeza, né? Ela vai falar que está buscando a Deus, para que ela comece a tomar atitudes e fazer certas coisas. E ela age. Ela acredita na pessoa e começa a agir. Porém, ela não busca em Deus para saber se é Deus quem está conduzindo essa pessoa. Porque pense comigo, para que eu vou perguntar de uma pessoa se ela está próxima de mim para outra? Eu vou chegar para uma outra pessoa e falar: ô fulano, você poderia me falar o que aquela pessoa quer? E a pessoa está do meu lado. Está ali do meu lado. Você podia me dizer não sei o quê? Você podia me dizer sobre essa pessoa? Você podia me falar o que eu tenho que fazer para essa pessoa? Não tem nexo. Você só faz isso quando você está em contenda. Quando você é inimigo dessa pessoa. Você não está mais conversando com ela. Certo? Aí sim você vai perguntar para alguém, mas agora eu te pergunto, se você está do lado da fonte, você está do lado de uma pessoa, que você pode conversar com ela, você pode saber realmente tudo sobre ela, e aí você vai esperar que alguém te diga sobre essa pessoa? É o que está acontecendo com as igrejas hoje. As igrejas hoje, elas estão buscando em Deus nas religiões. Elas estão buscando em Deus nos líderes. Aquilo que os líderes falam para a vida delas, elas acreditam e fazem. A despeito do que seja, às vezes. São coisas mirabolantes. São coisas que realmente não procedem de Deus. Ao invés de eles ensinarem a pessoa a buscar em Deus, eles manipulam ela para que ela fique acreditando que ele está falando da parte de Deus. Mas por que faz isso? Para que a pessoa continue submissa. Para que a pessoa continue debaixo da autoridade dessa pessoa. Porque toda vez que eu ensino alguém a buscar em Deus, toda vez que eu ensino alguém que o Espírito Santo está do lado dela, que Jesus morreu por ela e que o Pai, o Criador dos céus e da terra, tem uma política para a vida dela, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que ela não busque mais em mim. Com que ela não venha até mim mais buscar. Mas você acredita que existem pessoas que gostam de colocar as outras debaixo da autoridade deles? Eles têm prazer nisso.
E aí eles arrumam aquela desculpa de que tá maior luta, tá maior dificuldade, você não sabe a guerra que eu estou passando, por estar orando pela tua vida, por gerenciar essa igreja, por administrar ela, por fazer isso, por fazer aquilo. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Aí vem a hora da cobrança. Por isso, por favor, contribuam, me dê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que que acontece isso? De um lado, porque é satisfatório para o líder. O líder está se aproveitando da falta de posicionamento daqueles que são os membros. E de outra parte, os membros, por preguiça de buscar a Deus, por preguiça de se posicionar em Deus, são colocados nessa situação de jugo, debaixo dos líderes. Porque toda vez que esses membros tentam se posicionar a favor de Deus, tentam buscar a Deus, estes mesmos líderes começam a criar situações para afastar eles e colocar medo no coração deles e fazer com que eles fujam, desistam e voltem a sentar, voltem a ficar parado. É isso mesmo. Existem pessoas na igreja que tiram proveito da deformação de outras pessoas para fazer com que outros não se levante. Porque elas sabem que se a pessoa se levantar diante do Senhor e começar a buscar o Senhor, vai enxergar que ela não é dependente desse líder. Agora existem líderes que trabalham junto com aquela pessoa. Existem líderes que ele verdadeiramente atraem as pessoas para juntos crescerem, trabalharem juntos e juntos exercerem a obra de Deus. Saul, ele queria sempre estar no poder, no controle e as pessoas submissas a ele. É tanto que quando apareceu Davi, alguém que fez algo pelo reino dele que ele não queria fazer, ele começou a tratar como inimigo. Ele começou a querer afastar Davi. Ele começou a querer paralisar Davi. Ele começou a fazer com que Davi não se levantasse para fazer a obra. Porque ele enxergava um concorrente. Ele enxergava alguém que ia tomar o lugar dele. Porque ele andava na carne. E Davi, por sua vez, toda vez que ele tentava contornar isso e tentava fazer com que Saul enxergasse que Davi estava querendo fazer com que o reino prosperasse, ainda que ele não era rei ainda. Foi ungido, mas não tinha o cargo de rei. Davi, quando ele começava a tentar fazer com que Saul enxergasse, o que acontecia? Davi sentia a opressão na vida dele ao ponto de ter que se afastar, de ter que sair, de ter que ir para outro lugar, de ter que fugir para uma terra de um inimigo, porque na terra daqueles que serviam a Deus ele não conseguia ser bem quisto. Ele não conseguia ser bem aceito naquele lugar. Por isso é que hoje nós vemos muitas pessoas na igreja deformadas. Muitas pessoas que preferem ficar sentadas participando de alguns cultos. Porque elas não conseguem verdadeiramente exercer o seu ministério sem que alguém se levante para tentar dirimir ela, humilhar, derrubar, tirar ela da jogada. Agora eu te falo uma coisa, se você continuar querendo resolver estes problemas, tanto de querer monopolizar as pessoas para que elas busquem a você, dizendo que a igreja é sua, o ministério é seu, que quem manda é você, e você continuar sendo guiado desta maneira, monopolizando a fé, e você, que é membro, continuar terceirizando a sua fé e fazendo a sua vontade nesse sentido, não haverá crescimento espiritual para nenhum dos dois. Ao contrário, o próprio Deus vai colocar situações na vida da sua igreja, na tua vida como líder, que vocês vão ter que sentar, que vocês vão ter que paralisar, que vocês vão ter que não viver aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Quantas pessoas nas igrejas nós vemos que elas fogem, elas estão fugindo dos ministérios. E indo até para ministérios de pessoas que não servem a Deus. Por quê? Por causa da opressão que é feita na vida dele na igreja.
porque ele quis manifestar o propósito dele que Deus tinha na vida, ele quis exercer o seu ministério, e aquele que estava fazendo viu que Deus usou esta pessoa para fazer algo grandioso, que o Espírito Santo de Deus estava se manifestando na vida dessa pessoa. Ele, como não conseguiu fazer porque Deus não usou ele, ele se colocou como inimigo dessa pessoa e começou a maquinar coisas para tirar essa pessoa do ministério. Por isso eu quero te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Para de ficar seguindo os seus caminhos segundo a tua vontade. Para de fazer o que você acha. Para de ficar pensando consigo mesmo o que Deus quer da tua vida. A despeito de quem está te perseguindo, a despeito de quem está contra você, a favor de você, que Deus está usando, que Deus não está usando, não importa. A despeito daqueles que não querem que você assuma um cargo, para de buscar as coisas, resolver as coisas segundo o que você pensa consigo mesmo. Pensando consigo mesmo para solucionar os teus problemas, você sabe onde que você vai chegar? Na terra do inimigo. Você vai ter que fugir para a terra de um inimigo. Você vai ter que lutar contra aqueles que são os servos de Deus. Porque você não está se posicionando. Você não está verdadeiramente buscando ao Senhor. O seu proceder não está sendo guiado de acordo com o teu chamado, com o propósito que Deus tem na tua vida. O propósito de Deus, tanto para Saul como para Davi, é que eles fossem usados por Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, e Deus pudesse derramar sobre eles autoridade para que eles pudessem destronar, perseguir aqueles que praticavam coisas contra a vontade de Deus, para libertar eles ou até mesmo destruir eles. Mas hoje nós vivemos uma vida evangélica onde convivemos com os inimigos e tudo bem. Deixa ele lá praticando o que quer e eu fico aqui servindo a Deus. E nós não guerreamos contra esses espíritos que estão na vida deles. E nós não nos levantamos para destronar esses demônios, esses espíritos imundos que estão agindo na vida deles. Aí nós vivemos uma vida achatada, uma vida escondida, uma vida longe de uma vida saudável e eles usufruem de tudo. E eles fazem o que querem. Hoje, fazer o que não presta no mundo é normal. É até colocado na internet. Usar bebidas, fumar cigarro, até usar drogas. Há leis que permitem o uso de drogas dizendo que é medicinal. Se prostituir na rua, roubar, está sendo normal hoje. E quem quer praticar as coisas de Deus tem que viver recluso. Ele é careta, ele é antiquado. Ele não está realmente seguindo o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque o diabo tem conseguido fazer com que as pessoas que servem a Deus acreditem que os inimigos deles são aqueles que servem a Deus. Porque aqueles que servem a Deus e aqueles que estão buscando servir a Deus não estão buscando em Deus uma solução, mas estão tentando resolver os seus problemas na sua força, no seu entendimento, na sua capacidade. Eles estão achando que Deus vai fazer algo impossível, eles fazendo o que querem. Meu querido, o reino é de Deus. A política é do Criador, não é nossa. Por mais que você seja crente, tenha sido ungido por Deus, Deus tenha colocado autoridade na sua vida, Deus tenha colocado o poder na sua vida, o reino não é teu. Você foi ungido como rei por Deus, você foi ungido para poder levar pessoas para o Senhor, para conhecer a política do Criador, mas você não é o dono, a política não é tua. Você vai ser usado por Deus enquanto você se submeter ao que Deus te mandar fazer. Enquanto você deixar a tua vida humana, natural, os seus pensamentos, o deixar de pensar consigo mesmo e deixar que o Espírito Santo pense por você. Que Deus pense por você. Davi chegou ao ponto até mesmo, olha, de matar homens e mulheres.
Você viu por caminho que Davi estava caminhando? Por quê? Porque ele assumiu que ele deveria conduzir o seu próprio caminho. Ele deveria escolher o seu próprio caminho. Então, em nome de Jesus, você precisa não escolher habitar na presença de Deus. Você precisa verdadeiramente, no seu proceder, por todos os seus dias, habitar na terra que pertence ao Senhor, na presença do teu Criador. Não adianta você ter a confiança de pessoas que não servem a Deus. Não adianta você ter confiança em pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não buscam a Deus. Você precisa realmente começar a abrir tua boca para deixar claro para as pessoas que elas não têm que buscar a você. Elas não têm que ficar indo atrás de você para saber o que Deus quer para a vida delas. Elas não têm que ficar buscando você para viver uma cura. Elas não têm que ficar buscando você para prosperar. Elas não têm que ficar buscando você para poder ter qualquer coisa na vida dela. Ela precisa ser ministrada por você para que ela busque em Deus, para que ela busque no Criador. Quando você não entende isso no teu coração, e você decide seguir pelos teus próprios caminhos, e não só isso, sujeitar as pessoas para seguir o seu caminho, o caminho que você estabelece para elas, você vai se tornar aborrecível para Deus. Você vai se tornar aborrecível para aqueles que servem ao Senhor. E deixa eu te explicar uma coisa espiritualmente que talvez você não entenda. Existem líderes de igreja, existem pessoas pregando um evangelho barato, onde eles querem agradar as pessoas. Eles têm medo de pregar a palavra de Deus, têm medo de pregar aquilo que está na Bíblia, porque as pessoas podem se aborrecer com ele. Pessoas que não estão buscando a Deus, pessoas que não querem servir a Deus de verdade, e em espírito e verdade. E essas pessoas estão começando a pegar a palavra de Deus apenas textos e passagens que agrade o coração das pessoas. Isso vai gerar corrupção para a tua vida e para a vida delas. Você precisa entender que é melhor você aborrecer as pessoas por causa do que elas praticam, você se tornar aborrecível. É isso mesmo, se tornar aborrecível para as pessoas que praticam coisas contrárias à vontade de Deus, do que você se tornar aborrecível para Deus. Deus olhar para você e ele se aborrecer com você. E ele não ter prazer na tua vida. E ele olhar e falar, me arrependi de ter permitido essa pessoa viver. Porque os caminhos dela, as atitudes dela estão tão deploráveis. Elas estão fugindo tanto do que eu tinha aqui para a vida dela, que eu não tenho mais vontade de deixar ela viva. Você precisa definir e decidir a quem que você quer servir. Se você escolher servir ao Senhor, se você escolher a política do Criador e servir ao Criador, você vai aborrecer pessoas que não querem. Não tem jeito. Você vai aborrecer as pessoas que não querem servir a Deus. Porque elas tratam a Deus de qualquer jeito, relaxado. Mas se você escolher servir ao mundo, se você escolher servir os seus próprios interesses, você vai aborrecer a Deus. E olha, eu vou te dizer uma coisa, cuidado. Porque aborrecer a Deus não é coisa nada legal. Não é nada bom. Não é nada bom. Existe uma passagem na Bíblia que diz assim, o próprio Deus fala na palavra, ainda não chegou a medida dos pecados para eu destruir essa cidade, esse país, essa nação ou essas pessoas. Cada coisa que você vai fazendo contra Deus, você vai enchendo, ela vai sendo armazenada, ela vai sendo guardada. Se chegar na medida que Deus estabeleceu, se prepara. Porque Deus vai se levantar e quando ele se levantar do trono, você vai se arrepender. Por isso não pense que porque você pecou no passado, e aí ficou um tempo sem pecar, depois passou um tempo, pecou de novo, que isso não está sendo computado.
que isso não está sendo colocado na medida. Deus, ele só esquece os nossos pecados, ele só joga fora os nossos pecados quando há um compromisso sério da nossa parte com o sacrifício do Filho dele e com o reino dele e com a tua transformação. Para de ser criança, para de ser menino e menina na fé. Você acha que porque você fez algumas coisas, Deus... ele esqueceu do que eu fiz. Não, mas eu estou fazendo o bem para umas pessoas, estou ajudando outras, estou fazendo uma coisa aqui, outra ali, Deus vai me esquecer. Não vai. Eles estão sendo acumulados diante de Deus. Na hora certa, quando chegar na medida, você vai ter que prestar contas. O único meio de você esvaziar isso daí, ou Deus não levar em consideração os teus pecados e as tuas atitudes, é você verdadeiramente reconhecer o sacrifício do Filho dele, Jesus Cristo. É você se entregar para esse reino, essa política do Criador, e é você ir se abrindo para ser liberto. Caso contrário, você vai ser servo desse pecado, você vai ser servo e vai ser inimigo de Deus. Então, em nome de Jesus, não seja denunciado pelos anjos de Deus. Não seja denunciado pelos anjos de Deus naquilo que você faz. Tudo que nós fazemos na terra é registrado por anjos. E tudo que você deixa de fazer para o reino de Deus é registrado por anjos. Para de brincar com as coisas de Deus achando que não. Você acha que as pessoas que escreveram a Bíblia, elas escreveram como? Como que elas conseguiram escrever sobre a vida de outras pessoas sem estar lá? Como que é possível você falar de uma vida de alguém, sendo que você não acompanhou? Você não estava lá no momento com a pessoa. Foi preciso que Deus revelasse para essa pessoa. Foi preciso que o Espírito Santo de Deus fosse mandando essa pessoa escrever o que Deus queria. Não é assim não, fácil. Não é simples assim não. Eu vou começar a escrever sobre a vida de alguém, essa pessoa viva. E eu começo a escrever sobre a vida dela e pronto. Não funciona assim não, meu querido. O próprio Deus moveu com o Espírito Santo dele e abriu o reino dos céus e abriu a vida dessas pessoas para que fossem escritas. Agora você acha que a sua vida não está sendo escrita por Deus? Você acha que tudo que você anda pensando, que tudo que você anda praticando, que a forma como você vive todos os dias não está sendo registrado nos livros de Deus? A Bíblia é uma forma de Deus dizer que Ele está sabendo e tem tudo registrado do que acontece conosco. Nada escapa aos olhos do Senhor. Agora você vai esperar passar 70, 80, 90 anos da tua vida desperdiçada fazendo o que você quer, fazendo a tua vontade, enquanto a vontade de Deus está sendo aí dada para você fazer e viver. Ainda dá tempo, volta. Volta para o teu Criador. Não abra mão, fica firme, seja fortalecida nele, seja fortalecido nele. O tempo passa, não tem jeito. Os nossos dias se acabam. Você vai estar desperdiçando o teu tempo e depois não vai ter como você recuperar isso. Em nome de Jesus, seja aborrecível para as pessoas que não servem a Deus e que praticam coisas que não agradam a Deus. Não seja aborrecível para Deus. Não seja uma pessoa que Deus olhe e fala que não teve agrado na tua vida. Ainda dá tempo, enquanto você está vivo, de conquistar o coração do Senhor, de transformar a sua vida diante do Espírito Santo de Deus e através do sacrifício de Jesus. De deixar a política do Criador entrar no teu coração e na tua mente e vir viver e proceder segundo aquilo que Deus quer para a tua vida. Em nome santo de Jesus, em nome santo de Jesus, se posicione,
Se posicione. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai maravilhoso, Deus, nós te agradecemos por buscar o Senhor todos os dias, o Senhor ministrar em nossos corações, o Senhor ministrar em nossas mentes, o Senhor nos guiar, nos conduzir nessa vida, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos e não o que nós queremos. Meu Pai, nos livra desse sentimento de, diante das lutas, diante das dificuldades, pensar conosco. Pai, tira do nosso coração isso. Nos ensina todos os dias a te buscar. Nos ensina todos os dias a nos enchermos do teu Santo Espírito, da tua glória. Nos ensina todos os dias, meu Pai, a ser guiados pela tua voz, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra que ministra em nossos corações e na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, como é que nós podemos ouvir tua voz se nós passamos o dia inteiro ouvindo vozes que não são a tua? Como é que nós podemos, meu Pai, se o nosso posicionamento o dia inteiro é afastado do Senhor? É impossível nós sermos guiados por ti, Senhor, enquanto a nossa vida está sendo consagrada aos nossos interesses ou ao interesse de outras pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos nos dispor para viver coisas carnais, humanas, para viver coisas que nós podemos fazer na nossa força. Nós queremos a tua disposição, Senhor. Nós queremos, meu Pai, a tua disposição, que o Senhor coloque em nós a força necessária, o poder necessário, a direção, as palavras, que o Senhor coloque em nós, meu Pai, aquilo que realmente está escrito no teu livro a nosso respeito, aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, nos limpa, nos santifica, Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter uma vida melhor a cada dia. Nos ensina a semear sementes todos os dias, a regar essas sementes, meu Pai, todos os dias, para que nós possamos colher do Senhor frutos do que nós estamos semeando. Tira do nosso coração e da nossa mente essa infantilidade de achar que nós vamos viver algo se a gente não está semeando. Essa ilusão que o mundo prega, essa mentira do inferno que o mundo prega, de que a nossa vida vai ser melhor, sendo que a gente ainda não semeia, sendo que a gente não faz nada antes para que ela seja melhor, sem que haja um posicionamento da nossa parte. Eles sabem que para viver alguma coisa eles precisam fazer algo, mas quando se trata das tuas coisas espirituais, das coisas do Senhor, eles são enganados pelo diabo, dizendo que não precisa fazer nada, que o Senhor é bonzinho, que o Senhor é amor, que o Senhor é um Deus que faz tudo o que eles querem e eles não precisam fazer nada. Meu Pai, até quando a tua igreja vai acreditar nessa mentira, nessa ilusão? Eles vivem o ano inteiro fazendo o que eles querem. Eles vivem o ano inteiro sendo guiados pela vontade deles. Eles falam, se posicionam, subjugam o povo. Eles colocam o povo debaixo da autoridade deles para fazer aquilo que agrada a eles. E depois vem com a cara lavada diante do Senhor para que o Senhor faça aquilo que eles querem. Meu Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento desse povo, abre o entendimento desses líderes, para que eles possam entender que eles não vão colher, meu Pai, nada do Senhor, a não ser que eles semeiem o que o Senhor quer semear. Que eles recebam a semente do Senhor para plantar. Porque se eles semeiam a semente deles ou dos outros, eles vão colher isso. Meu Pai, nos ensina a buscar essas sementes no Senhor. Nos ensina todos os dias, meu Pai, a buscar a água que vem do Senhor para regar essas sementes. Nos ensina todos os dias a nos abrir para que o solo do nosso coração e da nossa mente se torne um solo fértil, se torne um solo santo, limpo, para que quando a tua semente entrar, a água que o Senhor mandar, dê frutos, meu Pai do Senhor. Porque de nada adianta, Senhor,
nós recebemos a tua semente, nós recebemos a água que rega, o sol, os nutrientes, mas o nosso coração, a nossa mente não está limpa, está cheia de malignidades, está cheia de pensamentos vazios. Essas sementes não vão dar frutos. Essas sementes não vão dar frutos, na verdade, os frutos que o Senhor deseja. Por isso, meu Pai, tira essa mentalidade nossa de achar que nós podemos habitar com coisas que não são tuas, de permitir que entre em nossa vida coisas que não são tuas, de permitir ao nosso lado coisas que não são tuas, que não procedem do Senhor, e ficarmos parados diante destas coisas e que nada vai acontecer. De acharmos na nossa mente e no nosso coração que o mal pode conviver com as coisas boas, que nada vai acontecer. Que aqueles que são malignos, que são idólatras, que são adoradores de deuses criados, que não te buscam, que não te adoram, que se nós deixarmos eles continuar mentindo, enganando e ludibriando as pessoas, que nada vai acontecer conosco. Tira essa mentalidade, meu Pai, demoníaca de nós. O Senhor nos chamou para nós travarmos a guerra, para nós perseguirmos os inimigos do Senhor, para nós perseguirmos demônios, espíritos imundos, que querem ensinar as pessoas a praticarem coisas malignas, coisas demoníacas. Porque somente perseguindo eles e expulsando eles de perto de nós, cheios da tua glória em nossa vida, é que nós conseguiremos fazer o teu reino avançar e o mal recuar, as portas do inferno recuar. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando a tua igreja vai pregar um evangelho de cura, de libertação, de prosperidade? E vai alimentar o inferno, porque as pessoas que frequentam os cultos deles são curadas, porque a tua palavra não volta vazia. Elas são libertas, porque a tua palavra não volta vazia. Elas prosperam, porque a tua palavra não volta vazia. Mas eles voltam vazios. Eles saem das igrejas vazios, cheios da tua bênção. E o diabo usa isso como recurso para fazer o reino dele prosperar. Para que estas mesmas pessoas vazias, porém com a tua bênção, usem essas coisas para patrocinar a política das trevas, para patrocinar coisas de demônios, práticas de demônios, pensamentos de demônios, para patrocinar através de redes sociais, através de vídeos, através da televisão, através de novelas, através de filmes, patrocinar coisas demoníacas na mente das pessoas, nos olhos das pessoas e nos ouvidos das pessoas. Eles pagam, meu Pai, para as pessoas ficarem assistindo às coisas que eles pregam. Eles pagam, meu Pai, para as pessoas venderem suas vidas para eles para poder ensinar as práticas dos demônios. E as pessoas, porque não estão cheias do teu Santo Espírito, não estão cheias da tua palavra, não buscam o Senhor todos os dias, são seduzidas e mal sabem que estão caminhando para uma vida de tormento eterno, de destruição. Meu Pai, a sua palavra diz que haverão aquelas pessoas que vão ser destruídas, que vão receber a marca do anticristo, da besta. Nós sabemos que vai ter pessoas que vão preferir servir as trevas, vão preferir entregar as suas vidas o dia inteiro para as trevas. Mas nós sabemos também que existem pessoas na terra que não querem isso. Pessoas que te amam, pessoas que querem ser conduzidas pelo teu Espírito Santo e estão sendo enganadas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos mostra quem são essas. Nos mostram, meu Pai. Traz até nós. Abre os nossos olhos para enxergar e nós possamos ajudar elas. E nós possamos converter elas. E nós possamos ensinar o caminho do Senhor que é santo.
o caminho do Senhor que purifica, que limpa a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos, nos dá autoridade para perseguir os inimigos do Senhor, para destruir os inimigos do Senhor. E se debaixo da tua palavra tiver que matar os inimigos do Senhor. Mas tudo debaixo da tua direção, debaixo do que o Senhor quer. Porque assim como Saul, meu Pai, que o Senhor disse que havia rejeitado a ele, porque ele não queria se posicionar diante do Senhor. Assim como Saul, meu Pai, assim como Saul, existem pessoas que elas fingem que estão te buscando, elas fingem que querem verdadeiramente a tua presença. E elas precisam ser destruídas. Elas precisam ser tiradas dos seus cargos, das suas posições. Elas precisam ser eliminadas, meu Pai. Porque para elas já não tem mais solução. As pessoas que estão impedindo o teu reino de avançar, Senhor. Entra, meu Pai, nestas causas. Vem, meu Pai, com teu poder. Nós não temos autoridade para discernir os corações das pessoas. Nós não temos autoridade para discernir os pensamentos das pessoas. Nós não sabemos quem são as pessoas que verdadeiramente te amam e te adoram. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda. Por isso nós te pedimos, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Haja no Brasil. Haja nesse bairro que eu vivo. Haja nas casas aqui da região, meu Pai. Se há pessoas que o Senhor identificou que verdadeiramente precisam ser eliminadas, precisam ser tiradas do bairro, precisam até mesmo ser mortas, meu Pai, faça, Senhor, faça. Faça segundo a tua vontade, porque nós precisamos que o teu reino avance, nós precisamos que a tua palavra alcance o maior número de pessoas, pessoas que estão sendo enganadas e precisam dessa palavra. Precisam, meu Pai, ouvir tua voz, precisam ser libertas desses demônios, desses deuses que não existem. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos ajuda a desmascarar estas religiões que enganam as pessoas, que faz as pessoas buscarem cultos, que faz as pessoas buscarem, meu Pai, religiões, que faz as pessoas criarem deuses, carregarem deuses com elas, que engana as pessoas dizendo que o Deus delas está aqui, que o Deus dela está ali, o Deus dela está acolá, que o Deus dela está em qualquer lugar, menos está perto dela. Que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, está próximo dela. E eles enganam e iludem essas pessoas, meu Pai, fazendo elas acreditarem que o Deus deles é verdadeiro porque oferecem coisas para eles, oferecem dinheiro, oferecem emprego, oferecem comida, oferecem saúde que não existe, planos, oferecem uma cura que não existe através de médicos, oferece uma prosperidade que não existe porque rouba a vida das pessoas, leva elas a praticarem coisas demoníacas. Em troca dessas coisas, esses deuses criados, meu Pai, que destrói a alma das pessoas, que destrói os pensamentos e os sentimentos na vida das pessoas, que destrói as famílias. É estes deuses, meu Pai, que nós queremos autoridade para derrubar, para destruir, para expulsar em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, essa autoridade para que o teu reino seja propagado nesta terra, o teu reino venha logo sobre nós. Nós não aguentamos mais, meu Pai, a terra do jeito que está. Nós não aguentamos mais. O Brasil está se tornando um Brasil, meu Pai, de corruptos, de demônios, de espíritos demoníacos, onde práticas de demônios estão entrando, meu Pai. Levanta a tua igreja para expulsar esses demônios. Nós queremos mandar eles para o país que eles querem viver. O que eles querem fazer aqui nesse país, meu Pai, nós queremos mandar eles para esses países, para eles viverem lá. Nos ajuda, nos dá autoridade para expulsar eles. Nos dá, Senhor. Em o nome santo de Jesus. Em o nome santo de Jesus. É debaixo da tua presença, Senhor. Debaixo da tua presença que nós queremos
entrar no lugar que o Senhor quer para a nossa vida, entrar na nossa terra, na nossa Canaã, e permanecer na nossa terra praticando as coisas que o Senhor nos manda, coisas que são santas, coisas que são debaixo da tua palavra. E os demônios terão que bater em retirada por causa da presença do Senhor em nossa vida. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.